O mundo não acabou, como mencionaram, e eu estou aqui para refletir com os irmãos, e como chegou essa semana uma pessoa e disse, se continuar nesse batidão que você está indo, até o final do ano a gente fecha para balanço. Dando uma peneirada boa, né? Mas aqueles que são do Senhor, o Senhor trará, e aqueles que querem realmente um compromisso com as Escrituras, aqui ficarão. E os que não querem, que Deus os abençoe e os desperte, para que encontrem um lugar que satisfaça os desejos do coração de cada um, não é? Hoje eu quero sequenciar a reflexão em Efésios e nós observaremos o verso de número 4. Então, Emerson, se você puder um pouquinho de retorno aqui para mim. O verso 4. E o nosso foco do verso 4 serão nas duas expressões que vão apontar duas doutrinas. Aqui nós vamos encontrar Paulo usando duas expressões para falar de uma doutrina que, a meu ver, ela é rejeitada por muitos e mal interpretada por outros tantos. Tá bom, Emerson, muito obrigado. Mal interpretada por um tanto de pessoas e mal vista por um outro número grande. Eu falo da doutrina da eleição e da santificação. E é engraçado quando nós observamos o contexto político nosso, que é um contexto democrático. Nós temos o direito, como seres humanos, de eleger quem bem queremos, não é? E quando eles são eleitos, eles exercem sobre nós e requerem de nós condições que são impostas a mim e a você. E agora, quando nós nos dirigimos ao Criador de todas as coisas, a nossa mente não quer conceber que Ele, como Criador de tudo, pode eleger, pode escolher. Nós, criaturas, elegemos, escolhemos. Mas o Criador, não, isso não é possível. Isso não pode. Ele não pode eleger, ele não pode escolher e ele não pode requerer de nós um princípio que vem junto com a eleição. Isso nós não permitimos. Triste é isso para nós, porque nós nos rendemos à corte brasileira e não queremos nos submeter à mais alta corte celestial, a Santa Trindade. É daqui que talvez aconteça os maiores desvios. É desse ponto. Porque nós engolimos as imposições terrenas e queremos nos engasgar com as ordens e as escolhas divinas. Então, nestas duas expressões de Efésios 1, verso 4, que o Rafael vai fazer a leitura, nós vamos focalizar nas duas expressões para tirarmos as duas doutrinas. Por favor, pode fazer a leitura. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Que texto lindo! Que palavra fabulosa! Paulo vai apresentar aqui a mim e a você e a todos os leitores das Sagradas Escrituras uma cadência textual muito simples, muito singela, valendo-se lembrar que o eixo central deste capítulo 1 é o verso 4. Então, ele cadencialmente coloca as ideias, dividindo a ordem do plano elaborado pela Santa Trindade. A ordem é, verso 4 a 6, o que Deus fez. Dos versos 7 a 12, a participação do Filho. E do verso 13 ao 14, a aplicação, a atuação do Santo Espírito na obra ou no plano de redenção. Esta é a cadência do texto. Paulo não usa mimimi, ele vai direto. É assim que aconteceu a eleição, é assim que Deus resolveu, no plano com a Santa Trindade, salvar o mais vil pecador, salvar a mim e a você. Foi assim. Deus escolhe, o Filho morre, o Filho paga e o Espírito convence e faz a obra. E a glória é para Deus o Pai que planejou, para Deus o Filho que ressuscitou, que nos comprou, e para Deus o Espírito que nos vivificou. A cadência do texto é essa. Uma outra coisa que Paulo apresenta neste verso é a razão de sermos cristãos. Sem sombra de dúvidas, a maior parte dos irmãos que aqui estão convictos de que estão aqui por causa de sua fé em Jesus Cristo. Mas Paulo não coloca esta como a razão primária de estarmos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Não é esta a razão primária. Certamente que eu e você gozamos de bênçãos espirituais, como a regeneração, a santificação, por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo. Mas Paulo não coloca isto como a razão primária. Não é porque Jesus morreu, ressuscitou, que somos cristãos. Não é isso que Paulo está dizendo. Isto envolve, sim, eu e você. Nós só podemos ser cristãos na perspectiva de Paulo, porque ele está partindo não do que aconteceu no nosso tempo, não no que aconteceu no nosso espaço, não do que aconteceu na nossa história. Paulo está partindo não do nosso tempo, ele está partindo da eternidade. Ele está dizendo que Deus nos escolheu antes que o mundo fosse mundo. Antes que fôssemos criados, antes que Deus dissesse, haja luz, antes que Deus dissesse, haja porção seca, Ele está dizendo que estamos aqui, não é por causa da nossa fé. Estamos aqui não é por causa simplesmente da obra de Cristo, estamos aqui porque Deus nos escolheu
e enviou o Filho, e o Espírito nos convenceu. É por isso que nós estamos aqui. Nós desviamos desta verdade a partir deste ponto. Mesmo olhando para esse texto com a Bíblia aberta, nós não queremos acreditar no que Paulo está falando. A nossa tendência é basear essa doutrina no que nós pensamos, é basear essa doutrina no que nós achamos, e não no que a Bíblia diz. O motivo de estarmos aqui, eu quero que você entenda muito bem, envolve sim a obra de Cristo, envolve sim o convencimento do Espírito Santo que nos rendeu a entrega, envolve, mas estamos aqui nesta noite porque Deus resolveu assim. Lembre-se, não há ninguém que busque a Deus. Você acha que nós estamos aqui porque nós queríamos buscar Deus? Não, não é essa a verdade que Paulo está dizendo. Por que muitos nesse momento, pense, por que muitos nesse momento, como eu e você, muitos nesse momento estão na frente de um televisor, assistindo talvez o Fantástico, o Domingo Espetacular. Talvez eles estão num show, lá no Rock in Rio, não sei se já acabou, talvez eles estão lá. Outros estão num teatro, numa danceteria, num boteco, numa roda de samba. Talvez com um jornal aberto. E você acha que nós estamos aqui porque nós queríamos? Por que Paulo disse que quando fomos vivificados, Deus colocou o Espírito em nós para nos tirar dos mesmos costumes que as pessoas do mundo andam? Ele chega a dizer, nos quais andavam. Nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus nos chamou. É porque Deus soprou entendimento em nossa mente. A Bíblia é muito clara. Todos nós estávamos cerrados embaixo da ira de Deus. Todos nós estávamos atolados na lama fétida do pecado. Se não for a Deus estender as suas mãos para nos tirar de lá, lá ainda estaríamos, como muitos que conhecemos estão. Por que eles não têm força para vir? Chame o seu amigo, aquele que parece ser crente. Ele é irrepreensível. Convide ele para vir ao culto, adorar a Deus, para você ver se ele vem. Tudo o que acontece é para glorificar Jesus, é para glorificar o Pai. Não é por causa de nós, é por causa de Deus. Há somente duas explicações para essa doutrina da eleição. A primeira, se você preferir, é essa do verso 9 que o Rafael vai ler. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Na
Almeida Revista e Atualizada, diz beneplácito de sua vontade. Então, o primeiro propósito é que Deus nos escolheu segundo esse beneplácito, poderia ser segundo o seu prazer divino, segundo a sua soberania divina. Se você preferir a expressão beneplácito, tudo bem, senão Deus nos escolheu segundo o seu prazer. E na NVI vai dizer que isso é um mistério. Nós não conseguimos explicar. Na carta de 1 de Pedro, lá na frente nós vamos ler, a primeira epístola, vai dizer que Deus nos escolheu segundo a sua presciência. Segundo a sua presciência. Só que entre a presciência e entre o beneplácito de sua vontade, ou o prazer de sua vontade, ambos os casos são acompanhados pela palavra escolheu. Ele escolheu, de acordo com o seu prazer ou sabendo quem iria crer nele. Ele escolheu. Já quebra todo o princípio humano de dizer que escolhemos. Ele nos escolheu. Foi Ele. A glória, então, é para Ele. Agora, como vamos compreender algo tão imenso, tão infinito, subindo ou querendo subir nas nossas asas, minúsculas, a alturas que não alçam os nossos voos até lá? Nós não conseguimos compreender essa verdade, porque Paulo chega a ponto de chamá-la de mistério. Então, diante dela, resta-nos apenas reverenciar, adorar e aceitar aquilo que as Escrituras dizem acerca desta maravilhosa e saudável doutrina. A primeira expressão revela-nos a doutrina da eleição. Esta é a doutrina fundamental para que desempenhamos uma vida cristã saudável. Preste atenção na frase grifada. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aqui precisamos fazer uma consideração muito importante. Olhando para esse texto, eu consultei o Pasquale essa semana, Rafael, bom de português. Quando tiver dúvida de português, pode ligar para o Rafael, que ele é ótimo para tirar dúvida de português. Olhando para esse texto, você enxerga Paulo trazendo aqui argumento ou afirmação? Paulo está argumentando ou Paulo está afirmando? Um texto argumentativo é aquilo que penso, é aquilo que acho, é aquilo que tem efeito para tentar convencer. Isto é um texto argumentativo. Paulo não está tentando convencer os irmãos de Éfeso. Paulo não está tentando convencer os cristãos leitores desta carta. Paulo está afirmando, dizendo que Deus nos escolheu. Aqui é uma afirmação inquestionável. Esse texto, ele é indiscutível. Nós é que queremos argumentar.
E a própria Bíblia não argumenta sobre essa doutrina. A própria Bíblia coloca-nos diante desta doutrina como uma afirmação divina. Divina. E eu separei 2 textos para a gente, na verdade são 3, para a gente perceber a postura da eleição na Bíblia. Como é que a Bíblia se coloca diante dessa doutrina? A primeira postura é que ela nos repreende, ou ela repreende os questionadores. Se você pega o texto de Romanos, capítulo 9, do verso 19 ao verso 24, é um texto um pouco extenso, nós não vamos fazer a leitura, mas vamos focalizar o verso 20. Perceba o que é que a Bíblia diz quando queremos questionar essa doutrina. Por favor. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Aqui está falando de vasos para honra. Vasos feitos para honra. E vasos feitos para desonra. Paulo, nas Sagradas Escrituras, além de mostrar a nós a repreensão bíblica e a desaprovação dos nossos questionamentos, ele faz questão de mostrar a nós qual é o nosso relacionamento com o Criador. O nosso relacionamento com o Criador é diferente do que pensamos. Ele usa uma metáfora para dizer que o nosso relacionamento com o Criador é o mesmo de um tijolo, de uma lajota com o oleiro. É assim que nós nos relacionamos. Quando queremos questionar Deus, é como se o tijolo estivesse dizendo para o oleiro: mas por que você me fez chatinho assim? Ou a lajota: por que tu me fizestes com 6 furos? Ou a meia lajota: por que me fizestes menorzinho? Este é o relacionamento. E nós queremos insistir, questionando Deus, com essa mente anã, finita, querendo colocar uma mente infinita, eterna, sujeita às explicações para aquilo que diz ser um mistério, mas é bíblico. Uma outra postura da eleição: não responde o princípio usado. A Bíblia não responde o princípio usado. Foi o texto que o Rafael leu. É um mistério. Como eu gostaria nessa noite de poder dar uma explicação completa, satisfatória, plausível. Porém, irmãos, há real dificuldade sobre essa matéria, chamada eleição. Sabe por quê que há real dificuldade? Porque ela procede de Deus, ela procede da eternidade. Nós somos temporais, nós não conseguimos explicar o inexplicável. Por isso que há dificuldade. Como há dificuldade de explicar as duas naturezas em uma pessoa só? Como podemos ser crentes no espírito e viver uma luta na carne?
Como pode existir dentro de nós essa guerra entre a carne e o espírito e duas naturezas? Como explicar a Santa Trindade, 3 em 1 e 1 em 3? Como? Mistério. Por isso, a Bíblia vai dizer assim em Deuteronômio 29, 29. Por favor, Rafael. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos. Percebam, irmãos, esse mistério está encoberto. E mistério, como eu disse uma vez aqui, serve para duas coisas: exaltar a Deus e humilhar a mente humana. É para isso que serve. Terceiro, Paulo cita essa doutrina, melhor, a postura bíblica, né? Então, a Bíblia vai citar essa doutrina em vários livros. Em vários livros. Qual a razão dela citar essa doutrina em vários livros? Para mostrar a nós e derrubar aqueles que argumentam dizendo que a eleição é uma doutrina paulina. A eleição não é uma doutrina paulina. A eleição é uma doutrina da Santa Trindade. Por isso está em vários livros das Sagradas Escrituras. Olha, ela está em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no capítulo 15, no capítulo 17. Ela está ali, presente, nestes capítulos. Se você ler os capítulos inteiros, você perceberá essa doutrina sendo apregoada, ensinada pelo apóstolo João. Sabe para quê? Para dizer assim, não é argumento de Paulo, é palavra de Deus. É Deus falando, é Deus mostrando. Ela não só está no Evangelho de João. Olha na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, por favor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Percebam? Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência. Percebam, em todos os escritores, ainda que um trabalhe a soberania e o outro a presciência, há essa forma de que os eleitos foram separados por Deus, foram postos à parte para a santificação através do Espírito Santo. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. A separação, se ela vem antes da nossa obediência e da fé, qual a razão se a obediência e a fé, ou se a nossa separação não tivesse acontecido, melhor, se a nossa separação não tivesse acontecido antes da nossa fé, qual a razão da obra regeneradora de Cristo? Se eu tivesse crido, se eu tivesse manifestado fé antes de ter sido regenerado, qual a necessidade de ter acontecido a regeneração em mim? Quando Paulo está demonstrando isso daqui, é como se nós pensássemos num parto.
A criança só pode mamar depois que nasce, depois que ela sai do ventre. A regeneração é isso, é a criança saindo e a fé sendo plantada, a fé como se fosse o leite materno. Eu preciso primeiro ser regenerado, eu preciso primeiro nascer de novo, para então essa fé ser plantada, ser manifestada em minha vida. Esta é a verdade. Apesar de não gostarmos dela e acharmos essa doutrina um insulto à nossa mente, mas esta é a verdade. E o homem natural, ele odeia, ele detesta, ele abomina essa doutrina por uma razão, porque ela mostra a nossa condição sem Cristo. Ela revela exatamente a nossa natureza e a consequência do pecado em nós, que nos separou, que nos afastou, que nos tirou da presença de Deus, que nos levava a fugir de Deus. E por nós mesmos nós não conseguiríamos chegar a Ele. Outros crentes querem assassinar essa doutrina, dizendo que ela não dá margem para a evangelização. Mas quem conhece essa doutrina profundamente sabe que Deus escolheu uma forma para salvar o ser humano. Qual foi? Através da pregação do Evangelho. É através da pregação que Deus chama. E em obediência, aqueles que foram eleitos, alcançados pelo Senhor, precisam pregar, precisam evangelizar, e em obediência não podem negar esta doutrina, pregando o Evangelho, e somente aqueles que o Senhor verdadeiramente chamar, estes virão através da pregação da palavra de Deus. Agora, uma coisa eu preciso deixar claro: a nossa salvação não depende da compreensão, da aceitação desta doutrina. A nossa salvação depende do arrependimento que o Espírito coloca e da plena confiança na obra regeneradora do Espírito Santo e da nossa plena confiança na obra de Cristo. Agora, é certo que se compreendermos essa doutrina, nós descansaremos numa verdade eterna. Como descansaremos? Porque nós não seremos omissos. Como um agricultor sabe que quem dá a colheita do cereal é Deus, ele não se acomoda. Ele começa a tombar a terra, a gradear a terra, a semear a semente. Ele faz a parte dele, mas ele sabe que quem faz a semente nascer e quem faz a semente crescer é Deus. Por isso, quem compreende essa doutrina jamais se jactanciará diante de Deus, dizendo: eu ganhei tantas almas. Eu ganhei tantas almas. Quem conhece profundamente essa doutrina, sabe que ganha, a gente não ganha nada. A glória nunca pode ser nossa. A gente fala, mas quem dá a vida é o Espírito. A glória tem que ser para Deus. Eu prego, eu falo. Quantas pessoas que já desceram as águas do batismo, e eu nunca poderei dizer: esta alma eu ganhei para Jesus. Mas posso dizer: olha, fui um instrumento de Deus
para pregar o Evangelho, e o Espírito deu vida àquela pessoa. De quem é a glória? De Deus. Essa é a diferença daquele que compreende essa doutrina. Ele descansa, como diz Paulo aos Coríntios: um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Glória, pois, a Deus. A segunda expressão revela-nos a segunda doutrina. E essa segunda doutrina é a doutrina da santificação. Percebam, eleição e santificação. Paulo não separa essas doutrinas. Elas são casadas, eternamente casadas. Eu projetei na Almeida Revista e Atualizada. Faça essa leitura, tem uma diferença, tem um acréscimo no texto, que é essa última parte, após a vírgula, perante ele em amor. Por favor. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. E em amor. Percebam? Jesus veio a esse mundo e realizou a obra que lhe competia em favor. Preste atenção, ele veio a este mundo, realizou a obra que lhe competia em favor das pessoas que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu, através do Espírito Santo. Jesus veio a esse mundo e realizou a obra em favor das pessoas que o Pai lhe deu. Lembram que Deus deu um povo ao Filho. Quando você percebe naquela divisão do Efésios capítulo 1, o que Jesus faz, ali fica muito claro, Deus dando um povo ao Filho, e o Filho se sacrificando por esse povo, se responsabilizando por este povo, representando este povo, e o Pai garantindo perdão a este povo por causa da obra do Filho. Mas para não ficar só em Paulo, vamos ver o que João diz. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Precisa explicar esse texto? Precisa explicar? Eu estou rogando não pelo mundo. Morri, sacrifiquei, substituí quem? Aqueles que me destes. É por estes. É por estes. E tudo o que fiz porque eles são teus. Isso não é um insulto? É óbvio. Vamos ver mais um texto? E é engraçado que tanto Paulo quanto João, eles vão deixar muito claro o propósito de Deus. O propósito de Deus, na perspectiva do Paulo, é desfazer, é retirar completamente as consequências e o efeito do pecado em nós
através de Cristo. Quando você observa o verso 4, que está projetado de Efésios. Agora, o João também, ele vai mostrar que o propósito de Deus é a mesma coisa, é desfazer, é retirar de sobre os eleitos de Deus os efeitos e o veneno e a consequência do pecado. Por isso, João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 8, a parte B, vai dizer assim: Para isto manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Percebam? Paulo e João dizendo que Jesus se manifestou para nos libertar dos efeitos e da consequência do pecado. Ficaremos livres um dia totalmente e por completo. Enquanto estivermos nesta carne, lutaremos carne contra espírito, mas numa certeza de que se Ele nos escolheu, nos santificará. Nos santificará. Então, Paulo vai usar aqui 3 expressões para expor essa doutrina da santificação. Neste verso, 3 expressões. A primeira, para falar em sua plenitude. Então, Paulo quer expor essa doutrina em sua plenitude. Aí ele usa 2 expressões: sermos santos e irrepreensíveis. 2 palavras falando da mesma coisa. Santidade e ser irrepreensível, ele está usando 2 palavras para falar de uma verdade, mas com foco diferente, para mostrar a nós que santidade é algo interno, mas não é só interno. Ela também é vista externamente, através da palavra irrepreensível. Então, Paulo está usando isso para fazer a diferença e conscientizar todo cristão que santidade é algo que precisa começar em nosso coração e é algo que precisa ser manifestado através das nossas atitudes, interna e externamente. Ele desenvolve essa ideia em Efésios, na própria carta, no capítulo 5, no verso 27, quando ele vai dizer assim: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Inculpável, caso. Isso. Então, percebam, gloriosa e santa é um aspecto interno. Sem mácula e sem ruga é um fator externo. Agora, sabe qual é o grande problema aqui? É que nós valorizamos aquilo que é externo, aquilo que aparenta. E nós achamos que, por aparentar, estamos agradando a Deus. Quantas pessoas, talvez você conhece, dentro de uma religião, que é irrepreensível? Eu conheço alguns católicos irrepreensíveis. Fator externo. Mas internamente podem ser reprovados. Por quê? Porque não nasceram de novo. Como existem dentro da igreja cristã evangélica, protestante, gente irrepreensível no caráter,
paga as contas em dia, dá bom testemunho, mas o coração está longe do Senhor. Não ama as Escrituras, não tem comunhão com Deus. Quer um exemplo de alguém que conhecia as Escrituras e estava reprovado diante do Senhor? O próprio Paulo. Quem está escrevendo isso daqui é uma pessoa que chega ao ponto de dizer: quando era fariseu, eu era irrepreensível. Mas em Atos capítulo 9, quando ele se converte, quando o evangelho alcança, ele nasce de novo, aí ele começa a perceber quem realmente ele era. Aí já muda o discurso, já vai dizer para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 15, que é o principal dos pecadores. Espera aí, até agora há pouco, quando você estava na religião, você era irrepreensível, e agora você está dizendo que é o mais vil pecador? Estas são as evidências de uma pessoa que nasceu de novo. Porque ela começa a olhar não mais a partir de si, ou olhar para si, melhor, a partir do outro que está pior. Ela começa a olhar para si a partir de Cristo. E quando a gente olha para nós a partir de Cristo, nós só podemos nos sentir o maior dos pecadores. Então, Paulo está usando dois termos para dizer que a pureza ideal, que a santidade ideal, que a essência é essa, onde internamente eu preencho com as coisas de Deus, me encho com as coisas de Deus, e externamente eu reflito aquilo que está dentro de mim. Então, por isso que Jesus, em uma frase muito simples, sintetizou essa ideia, dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. É inadmissível uma pessoa dizer que é santa, que vive a vida com Deus, enterrado na prostituição, vivendo no adultério, roubando a paz, semeando tristeza, rancor. É impossível dizer que nasceu de novo, que tem a vida de Deus, mas vivendo como um diabo encarnado. É impossível. A outra expressão, perante ele, justamente aqui, Paulo está usando essa expressão para expor essa doutrina não só em sua plenitude, mas em nossa consciência. Sim, em nossa consciência. Por quê? Porque nós sabemos que santidade, além de ser um atributo de Deus, é a essência de Deus. E não só isso. Além de ser atributo, essência de Deus, Deus nos deu uma ordem. Está, se não me falhar a memória, em Levíticos e também
em 1 de Pedro. Qual é a ordem? Sejam santos, porque eu sou santo. Esta deve ser a nossa consciência. Sede santo, porque eu sou santo. Deus nos escolheu em Cristo para um propósito: refletirmos a santidade de Deus. Por isso que Filipe queria ver Deus, e Jesus disse: Filipe, estou convosco há tanto tempo, e dizes-me, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe o que Jesus está falando? Filipe, é assim que vocês, discípulos, precisam viver. Em Jesus, vemos quem Deus é. E em Jesus, vemos como devemos viver. Isso é ser santo. Agora, perante Ele, tem uma conotação. E uma conotação muito simples. É como se, em outras palavras, Paulo estivesse dizendo, ao invés de perante Ele, para andarmos com Ele. Porque este foi o propósito de Deus. Abraão, com 99 anos de idade, Deus se apresenta a ele e diz: Abraão, seja perfeito e ande em minha presença. Abraão, seja perfeito e ande em minha presença. No princípio, o Adão e a Eva, os homens, a raça humana, foi criada com este propósito: ser perfeito e andar com Deus. Só que aconteceu, no meio disso tudo, o pecado. E aí você percebe que mesmo acontecendo o pecado, o propósito de Deus continuou. Lembram de Enoque? Enoque andava com Deus. Andou tanto afinado com Deus que chegou um momento que Deus o levou. Isso nos faz lembrar de um texto muito mal interpretado por vários pastores. Amós 3:3. Lembram desse texto? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Lembrem-se, Israel estava perdido. O profeta, representando Deus, se dirige ao povo de Israel dizendo: como poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Qual era o acordo? Sejam santos e perfeitos para andarem em minha presença. Não tem como andarmos com Deus vivendo em pecado. É isso que Deus está dizendo ao povo de Israel. É isso que as Sagradas Escrituras está dizendo a mim e a você. Não tem como. Ontem eu cheguei num ambiente, saí tão triste, mas tão triste, de ver uma pessoa que se diz eleito, com os olhos mole, a língua pesada, embriagado. Que tristeza! Eu olhei e disse: eleito só se for para o inferno,
Porque um eleito, ele procura a santificação. Parece que um marimbondo havia ferroado a língua dele, estava pesada. Que eleito o quê? Que vergonha. Ai, irmãos. A terceira e última expressão. A intenção de Paulo na exposição dessa doutrina é em sua essência. Em amor. E é engraçado, não vou entrar nesse detalhe porque já falei sobre esse amor na aula de domingo retrasado, de domingo passado, melhor, de Tessalonicenses. E aqui você percebe que Paulo, ele usa essa expressão em amor no mesmo sentido de Romanos 13:10. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é como se Paulo estivesse dizendo, é o oposto do ódio. O amor é o oposto da inimizade. O amor é o oposto da contenda. O amor é aquele que abre mão para sofrer. Esse é o amor que Paulo está dizendo. Mas o que o pecado fez? Tirou isso de nós. O pecado arrancou isso de nós. Então, a forma que Deus demonstrou, através da eleição, para nos santificar, foi nos amando, quando ainda éramos pecadores, foi nos escolhendo, quando ainda estávamos perdidos, longe, com o nosso coração cheio de ódio dele. Foi aí. Então, esse amor é que deve nos constranger a pecar. Eu não posso parar de pecar simplesmente pelo moralismo da lei, mas eu tenho que parar de pecar e evitar o pecado por amor a Deus que nos chamou para a santificação. Se não for assim, irmãos, não funciona. Você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 6, por favor, Rafael. 1 Coríntios capítulo 6. Eu não projetei esse texto, mas veio ele aqui à mente. Eu não sei se é o verso 9 e 10. Oi? Vê se é o 9, por favor. Fala assim. Vocês não sabem... É esse? Eu acho que é. Tá. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está aí. Está claro. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10. A vida de santificação, ela é uma vida que elimina estas evidências. Se isto daqui estiver sobressaindo em minha vida e em sua vida, é uma demonstração de que nós não fomos regenerados. Como pode alguém dizer que ama a Deus e ser um avarento? Como pode alguém dizer que ama a Deus e ser um idólatra? Como pode alguém dizer que ama a Deus e viver como um cachorro bêbado? Como pode uma pessoa dizer que ama a Deus
e viverem adultério. Como pode uma pessoa dizer que ama a Deus e ser perverso no coração? Ser mau, ser diabólico, querer ver a desgraça do outro. Como pode? Precisa ser regenerado. E aqui a gente percebe que o amor de Deus nos mostra o que é que o pecado fez no nosso coração. E ao mesmo tempo mostra o que Deus fez em Cristo para restaurar o propósito final, que é a santidade, a comunhão com Deus. E essa é a nossa maior necessidade, provarmos o amor de Deus. E aqui eu concluo. Eleição e santificação é casamento eterno. Se é casamento eterno, é completamente errado nós pensarmos, crermos e dizermos que Deus nos elegeu, mas ainda nós não entramos no caminho da santificação. Totalmente errado. Totalmente errado. Não há possibilidade alguma de termos sido justificados e ao mesmo tempo não decidirmos pela vida de santificação. Sabe por quê? Santidade é o princípio, salvação é o fim. Primeiro, Deus nos regenera para sermos santos. Esse é o princípio. O fim é a salvação. E o que o diabo faz? Ele inverte. Diz a você assim: você é salvo, continua vivendo do jeito que você está. Não, Deus na palavra está dizendo: você é santo, e essa santidade te leva à salvação. O que te mostra, o que demonstra que você é salvo, é a vida santa que você leva. Esse é o processo. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, a gente só pode entender assim: santidade como princípio e salvação como fim. Então, aqueles que se gabam e se esbaldam na vida de pecado, de fornicação, de todo tipo de pecado, aqueles que se esbaldam nessa vida, eles estão demonstrando literalmente que estão enganados por Satanás, por sofismas. O santo, o salvo, ele vive uma vida responsável, interna e externamente. Você conhece uma mulher santa, externamente e internamente? É só observar o que tem no coração, as falas, do que sai da boca, internamente e externamente, a maneira de se vestir. É um reflexo. O homem, do mesmo modo, veja o que sai da boca. É o que está no coração. Veja as atitudes, se são atitudes de paz ou se são de guerra. Vejam se são atitudes que promovem a glória de Deus ou se faz exaltar a força do braço.
Essa é a forma. E uma coisa vai ficar clara na mente daqueles que são eleitos do Senhor, aqui nessa noite. O eleito pode até pecar, mas ele não vive no pecado. O eleito pode até tentar andar sozinho, mas uma hora ou outra, em algum momento, Deus nos pegará no caminho. E nos pegará para nos repreender severamente, se não quisermos mudar o caminho. Quer ver? Hebreus, capítulo 12, verso de número 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Percebem duas palavras? Ele disciplina e castiga. Rapaz, é duas palavras dificílimas. Disciplina e castigo. Deus castiga? Castiga. Não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras. E você sabe como que pode ser o castigo de Deus? O castigo de Deus pode vir através de arruinar os nossos negócios. Quando os nossos negócios começam a ser arruinados, pode ser um sinal de que Deus está dizendo: eu não estou contente com a forma que você está vivendo. Aqui é o meu castigo para te disciplinar. Pode vir, se preciso for, na nossa saúde. Vem? Claro que vem. Ninguém tira da minha mente que aquele negocinho de Jó, Jó estava se sentindo muito, pagando muito, oferecendo muito, e se sentindo muito, a ponto de dizer: o que eu temia me sobreveio. Deus nos castiga. Sabe de que forma? Tocando naquilo que nós não queríamos, naquilo que é mais precioso. Naquilo que a gente diz: Deus, aí não! Então, como forma de castigo, pela nossa desobediência, pelo nosso escárnio, pelo nosso descaso com a verdade das Escrituras, Ele é capaz de tocar onde mais dói na nossa vida, para dizer assim: eu sou Deus, te amo e quero te salvar. E se preciso for, eu mexo aonde você não quer. Esse Deus a gente não quer, mas esse é o Deus das Escrituras. Sabe qual é a melhor forma? É nós não dificultarmos as coisas. A melhor forma é nós nos rendermos dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça-me entender, obedecer a sua vontade, para não sofrer o seu castigo. Irmãos, essa é a vida cristã responsável. Essa é a vida cristã que Jesus quer para mim e para você. Então, não dificulte. As duas expressões revelam essas duas doutrinas. E nós vamos terminar cantando. Nayara vai fazer um solo aqui.
E nós não temos como explicar esse Deus. Essas duas doutrinas revelam, essas duas expressões revelam essas duas doutrinas. A eleição, onde Deus nos escolhe em Cristo, antes da fundação do mundo. E a santificação, onde fomos postos à parte, antes da eternidade, para sermos santos e irrepreensíveis.